justiça e a transformação social. Vamos refletir sobre o papel das mulheres negras protagonistas nas comunidades, movimentos sociais, territórios, como instrumento de emancipação e garantia de direitos. E a gente sabe bem, a gente participa de comissão, a gente vem nessa luta da militância há bastante tempo. Como qualquer mulher negra, a gente sabe que a nossa luta é bem maior, bem mais exigida, né? Porque somos mães, somos esposas, né? Temos que trabalhar e mostrar que a gente é competente e a gente ainda carrega mais outras, as nossas dores para chegarmos até aqui. Então, sim. Uma boa noite a todas, sejam bem-vindas. A gente tem um espaço aí, a gente pode ir até às 9h10, que a gente avançou um pouquinho da outra mesa. E vou passar a palavra para que cada uma se apresente, começando pela doutora Daíra. Olá, boa noite. Meu nome é Daíra, eu sou advogada e professora do curso de Direito aqui da Unifeb. Eu estou vinculada à subseção de Brusque. Eu sou uma mulher negra, com a pele escura, cabelos bem afros, olhos escuros, visto uma camisa social branca e estou nesse momento como conselheira estadual e diretora de inclusão e acessibilidade da nossa seccional, né? Enfim, o que me constitui, para além do magistério, é a advocacia, é essa entrega. Em termos de apresentação, não sei se, doutora Daniela, eu poderia me estender só um pouquinho, mas porque Com eu penso certeza. que, bem, e tentando ser o mais breve possível, que eu acho que é uma coincidência muito bonita nesse encontro. Nós estamos reunidas, né, no mês que simboliza a luta das mulheres negras, latino-americanas, e justamente ontem o Estatuto da Igualdade Racial, ele completou 16 anos, né, fez aniversário, é o resultado de muitas vozes que se recusaram a aceitar que a desigualdade fosse natural, é a prova que os nossos direitos, a resistência nasce de muita persistência, né? Eu saúdo as colegas que me antecederam, a doutora Vanessa, representante da CAASC, saúdo a doutora Jaque, aqui presente, de maneira remota, né? Recentemente laureada aí em Florianópolis, meus parabéns. Saúdo a doutora Márcia, conselheira estadual e também presidente da Comissão de Igualdade Racial, e te saúdo, doutora Daniela, nossa conselheira estadual, minha amiga de turma de OAB, e todas guerreando, né, cada uma a seu modo, contra a desigualdade étnico-racial e de gênero. Você, doutora Daniele, nos representou na semana passada, e bastante me emociona citar, te peço licença para citar isso, porque foi um seminário muito diferenciado, e você representou a OAB no primeiro seminário de proteção dos direitos fundamentais da pessoa, da população LGBTQIA+, né? Agora eu respiro. Foi promovido pelo Ministério Público. Foram várias as ações, né? E você esteve lá. E não consegui estar ao teu lado, mas lutei para que lá você pudesse estar, né? Te cumprimento por esse teu trabalho também junto à Associação Nacional da Advocacia Negra. Acho que todas que aqui estão venceram o sistema de puxa e empurra, né? Puxa e empurra para um trabalho de cuidado, puxa e empurra para o trabalho doméstico, puxa e empurra para o trabalho braçal, né? Todos os meus cumprimentos. Essa palavra, a doutora Márcia, nossa presidente da Comissão da Igualdade Racial da Seccional. Olá, boa noite a todos e a todas. Sou Márcia Lamego, atualmente presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, do IASC. Sou funcionária pública estadual do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, né? Sou advogada também. Quero cumprimentar aqui as palestrantes, né, anteriores, e a doutora Paula, a doutora Vanessa. Doutora Daniela, já agradecer de antemão pelo convite, né? Sabe do carinho que eu tenho pela doutora, consideração. Cumprimentar a nossa diretora de Acessibilidade e Inclusão, nossa companheira também lá do Conselho, também sou conselheira estadual, também da OAB Santa Catarina. E como vou cumprimentar também aqui a doutora Jaque, que vai fazer essa mesa aqui conosco. Obrigada.
Passa a palavra agora à doutora Jaque. Boa noite. Meu nome é Jeque Anacleto. Cumprimento as minhas colegas. Fico muito orgulhosa de poder chegar na OAB. Eu advogo há 19 anos, né? E agora eu acredito que nos últimos tempos conhecer tantas advogadas negras, né? Poder tirar foto, participar de live, participar do evento é um avanço. É um avanço considerável. Com certeza a gente é a alegria das nossas ancestrais, eu não tenho dúvida disso. Então, fico muito feliz em compartilhar essa live com as doutoras, assistir também parte da live anterior com a doutora Vanessa e a doutora Paula. Então, me sinto muito honrada em estar no meio de vocês. Como a iniciei, meu nome é Jaquiana Cleto, advogada, tenho o meu escritório de advocacia, eu acho que a gente é uma conquista que eu gosto de exaltar, não como uma maneira soberba, mas a gente sabe o quão é difícil para a gente, né? Ocupar um lugar de liderança. Então, eu tenho muito orgulho de trazer que se eu tenho meu escritório de advocacia hoje é porque eu tive portas fechadas lá atrás. Quando eu cheguei em Floripa, muito jovem, eu ouvia: você não se encaixa no perfil, você não se encaixa no perfil. É, aquela dor me impulsionou a virar uma advogada autônoma e depois de algum tempo, né, naquela luta, dividir sala com alguém, atende no café, atende no posto de gasolina, consegui ter meu próprio escritório, então acho que devo comemorar, né, essa conquista. E além de ter o meu escritório de advocacia, também há um ano eu sou assessora parlamentar na Câmara Municipal de São José, e aceitei esse desafio porque é o primeiro mandato de uma mulher negra no município de São José. Então, foi um município que demorou 273 anos para eleger uma mulher negra e eu quis esse desafio de estar ao lado dela para impulsionar e para entender um pouquinho o que é um corpo negro na política, né? E daí é só equilibrar isso, dois trabalhos, com a maternidade, dois filhos, casamento, dois pets, porque eu não gosto de vida fácil. E, e é isso é um pouquinho de que a Jaque é uma mulher negra, né? Me autodeclarando, então eu sou uma mulher negra, de pele escura, de cabelos crespos, olhos negros, e sempre sorrindo, né? Porque as minhas ancestrais me ensinaram assim a sorrir sempre, né? Para levar a vida, mesmo que seja difícil, de uma maneira mais leve. Então, quero agradecer a fala da doutora Daíra. Esse evento no Ministério Público, do qual ela citou, foi um primeiro movimento que o Ministério Público está fazendo pela inclusão das pessoas LGBTQIAPN+, trazendo pessoas muito importantes para falar sobre e explicar, desenhar para os servidores e o público que estava lá em geral, a luta, né, pela visibilidade, né, pela diversidade, né, dessa camada da população da qual eu também faço parte. Então, estar lá representando a OAB teve um sabor muito especial e muito diferente, porque ser uma mulher negra já é difícil, ser uma mulher negra e lésbica é muito mais. Então, ter uma família diversa como eu tenho, né, e falar de pautas dos quais as pessoas não levam em consideração, porque Santa Catarina é um dos estados que mais mata gays, lésbicas, trans, travestis, né? O Brasil é o país que mais nos mata, né? Então, eu entro em várias estatísticas, né? Eu entro na estatística do povo preto, eu entro na estatística da mulher lésbica, que não pode é, se posicionar sem ser apedrejada, e a gente tem notícias horrorosas aí. Essa semana ainda teve um casal que sumiu, elas morreram, foram assassinadas e ninguém sabe como nem porquê.
Então, esse movimento que o Ministério Público de Santa Catarina está fazendo é muito importante, inclusive as palestras foram bastante elucidativas, foram bastante didáticas, demonstraram estatísticas, demonstraram que sim, existem pessoas gabaritadas para falar sobre isso, promotores inclusive, então se a justiça não nos alcança, não é por falta de competência, é porque existe um movimento que não deixa que essa justiça seja feita. E quanto a isso, a gente pode falar do nosso povo negro desta mesma maneira. Então, nessa levada, eu, né, provoco as colegas para que a gente venha falar desse sistema de justiça, né, que não nos acolhe, não acolhe os nossos filhos, mas nós fazemos parte e queremos tanto modificá-lo, né? Esse acesso à justiça, acesso aos direitos, acesso a essa transformação social de alguma forma. Então, eu vou começar com a doutora Jaque, e o que pode nos trazer para a gente tentar mudar um pouco desse sistema de justiça que nos oprime tanto. É uma pergunta difícil. Não deveria ser uma pergunta difícil, né? Porque a gente tem a Constituição que diz o acesso à justiça é a todos. Mas, infelizmente, a gente tem aí uma barreira invisível, dissimulada, de não considerar a questão racial. Não, a gente tem poucos avanços, né? Mas não se considera o fato que existe racismo, né? As pessoas querem minimizar que existe racismo. Então, se não existe racismo, eu não preciso combatê-lo. Hoje, eu e a doutora Márcia, a gente fez parte do podcast, depois ela fala um pouquinho mais sobre isso, e tinha uma capitã da PM, e foi muito harmonioso, né, fazer uma pergunta para ela e dizer, tá, as mulheres negras, elas são a base da pirâmide, e elas são as que mais sofrem de violência. Como é que é a abordagem da polícia? E ela respondeu de uma maneira firme, sendo uma mulher branca, uma situação de privilégio, ela disse, não, eu tenho que levar em conta a interseccionalidade, a especificidade, que as mulheres negras elas sofrem mais violência, então eu tenho que olhar por esse viés. Então, é difícil, mas a gente tem um protocolo de perspectiva de gênero, a gente tem um protocolo que fala também da igualdade racial, a gente tem esses movimentos, o que cabe a gente como advogada é utilizá-los, seja numa audiência, seja numa peça, seja quando a gente tem uma oportunidade de estar aqui conversando como essa, a gente encorajar as pessoas e dizer que as ferramentas existem, que às vezes existem também pessoas que fecham os olhos, mas que a gente precisa lutar com o que a gente tem para ir abrindo espaço, né? Para que outras pessoas não passem o que a gente está passando hoje, né? Uma evolução em todos os sentidos. Eu gosto de ver a minha existência, né? A minha avó é uma mulher negra, as duas, né? Empregadas domésticas, lavadeiras. A minha mãe foi professora, então houve ali um esforço sobrenatural da minha avó para que a minha mãe estudasse. Eu, por minha vez, já pude fazer faculdade de uma maneira muito mais confortável, porque como a minha mãe era servidora pública, ela pôde, né, custear o estudo para mim até a minha faculdade. Então, seria muito mesquinho da minha parte não contribuir, não transbordar um pouco disso para que outras mulheres que não têm o mesmo privilégio que eu tive enquanto mulher negra, nesse sentido, dentro de casa, né? Para a sociedade eu não teve privilégio, mas na minha existência, na minha família, eu tenho. Então, uma maneira para que a gente lute por esses acessos é usando o nosso lugar de fala e trazendo essas informações para pessoas que não têm, a nossa própria existência, eu acho que se reafirmar como uma mulher preta, isso faz com que as pessoas digam, né, pensem assim, não, se eu falar aqui, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, né? Ela deixa bem claro que ela é uma mulher negra, então não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito que eu posso tratá-la.
Então, são pequenas peculiaridades, sabe? São pequenos movimentos que eu acredito que a longo prazo impactam sim a sociedade. Eu acho que a gente está aqui reunida já traz um impacto, né? A gente andar junta, como acontece em algumas vezes, já é um grande impacto para a sociedade. Claro que as injustiças permanecem, mas eu acredito que a longo prazo isso vai sim mudando e minimizando, assim como a minha existência, né, que eu falei ali, a minha avó não teve a oportunidade de passar da quarta série, mas a minha mãe teve, e eu tenho a oportunidade de cursar aí uma pós-graduação, então a gente vai quebrando barreiras e mudando a história da nossa comunidade como um todo, com esses pequenos passos, né, com essa consciência racial. Eu acho que essa é a palavra. A gente tem que ter consciência racial em cada passo que a gente dá, né? Cada bom dia quando a gente chega num lugar. Eu vi as meninas falando anterior, né? Eu sim, eu tenho que estar sempre bem arrumada, eu tenho que estar sempre maquiada, eu tenho que estar sempre sorrindo, porque eu não posso chorar, que eu não posso ser vulnerável em qualquer lugar. Tem gente que não pode me ver sangrando. Então, o nosso acesso à justiça, ele começa com pequenos movimentos, mas eu acho que traz, sim, um impacto forte para a sociedade. É, é, corroborando com a doutora Jaque, é, eu também não vim de uma família que não tinha acesso, eu tive acesso, tive bastante acesso, inclusive. É, meu pai era funcionário público também, então a gente teve acesso a bastante coisa que muita gente na minha época não tinha, né? Então, embora as minhas avós não tiveram esse acesso, minha bisavó também não teve esse acesso, dos meus pais para frente a gente teve acesso. Os meus irmãos não foram mais longe porque não quiseram, né? Mas tomaram outros caminhos também. Quando a gente diz que a gente consegue acessar o grau superior de ensino, e isso veio com as cotas, eu posso dizer, porque o ProUni que me deu a universidade, a gente entende, a gente começa a entender por que que nos barram tanto. E por que que a justiça às vezes não nos alcança. Porque não é interessante para um sistema feito para moer carne negra que essas pessoas conheçam dos seus direitos e tenham os seus acessos. Então, no momento que existem as cotas, e é que a doutora Paula falou tanto que a gente tem que usufruir disso, fazer isso funcionar a nosso favor, porque é uma reparação e não uma benesse dada pela elite branca, a gente precisa entender que sim, no momento que a gente tem esses acessos, a gente tem que começar a fazer isso que a doutora Jaquil falou, né? Transbordar para outras pessoas, trazer outros para perto, começar a estender isso cada vez mais para que a gente se multiplique, até porque a gente já é múltiplo, né? Nós somos maioria da população, como já falei anteriormente, mas a gente precisa que essa multiplicidade chegue nos lugares que precisam de decisões e que exercem realmente o poder. Estar em locais de poder, nós, enquanto mulheres negras, mesmo que a gente ainda precise lutar para fazer valer a nossa voz, já é um grande incômodo. Porque todas nós aqui hoje ocupamos um lugar que causa um grande incômodo quando nós estamos nesses lugares. E a doutora Daíra e a doutora Márcia sabem muito bem disso, que quando nós adentramos certos espaços, as pessoas se dão aquela olhada básica, né? Tipo, quem são elas e o que que elas estão fazendo aqui? Mas tem que nos engolir, porque nós estamos lá, porque nós merecemos estar lá e galgamos para isso. Então, vou passar a palavra à doutora Márcia para falar sobre. O que que eu vou falar para vocês do sistema de justiça? Eu tenho tantas coisas em relação ao sistema de justiça. O sistema de justiça eu trago aqui tanto a questão das vivências, das experiências desde a infância, né? Eu, graças a Deus, também tive pai e tive mãe, né? Tem meu pai ainda vivo, graças a Deus, que a minha mãe também foi normalista, foi funcionária pública, né? Mas tiveram 5 filhos, então nós tivemos acesso a várias coisas também que algumas pessoas não tiveram, né? Eu sou oriunda de escola pública, da escola pública que eu estudei,
muitas pessoas, e a grande maioria, pessoas brancas, não chegaram aonde eu consegui chegar. Meus irmãos, todos eles são graduados, pós-graduados, né? Então, todos com formação, apesar do meu pai ter só a quarta série primária, mas meus irmãos todos, né, os filhos todos tiveram um estudo. Esse aprendizado eu trouxe para mim, para a vida também. Assim, sou mãe de 2 filhos, também fiz essa questão, tive isso como princípio junto com meu esposo, né? Que eles tivessem estudo, que eles estudassem, que eles se formassem, que eles, de fato, se formassem pessoas e que pudessem adentrar a qualquer espaço quando assim desejassem. Eu sou casada com descendente de bugre, então meus filhos eles não têm tanto os traços tão fortes da pessoa negra, mas a gente consegue ver, visualizar neles, né? Hoje eu tenho um só aqui comigo, como vocês bem sabem. Então, enquanto justiça, o que eu vou dizer? Nós falamos hoje à tarde no podcast, né, doutora Jaque, a aplicação do protocolo de gênero, protocolo de raça, né? Porque quando nós, pessoas pretas, adentramos ao judiciário, principalmente mulheres pretas, nós já entramos perdendo, né? É, as mulheres pretas, infelizmente, elas são tratadas como mulheres raivosas e isso acaba com o psicológico de qualquer pessoa, né? E é algo que não vem sendo mudado, não vem sendo aplicado, pelo menos eu, enquanto advogada, não me deparei com isso ainda nos meus pedidos, nas minhas petições, nos meus processos, em relação à aplicação do protocolo. Assim como a doutora Paula falou anteriormente, e a doutora Vanessa que foi bem firme nesse ponto, dela falar das filhas, que diz para as filhas que não, que as filhas elas podem estar onde elas desejarem. Eu, de igual forma, apesar de meus filhos não terem tantos traços da pessoa negra, eu ensinei isso a eles também, porque em certos espaços eles passam por um mestiço, alguma coisa assim, que não tem essa barreira tão grande, não sofrem tanto como eu sofri, não sofrem tanto como a gente sofre, como a doutora Daniela falou agora, né? Quando a gente entra em algum espaço, quando nós adentramos algum restaurante caro, né? As pessoas olham e chegam a pensar, ué, são as prestadoras de serviços que estão sentando à mesa, né? Então, esse olhar é que vem a gente. Então, eu penso que é, nós podemos, sim, nós podemos e devemos, é, não digo lutar, mas nos posicionar e sermos estratégicos, que foi uma palavra também que a doutora Paula falou anteriormente, sermos estratégicos para ter, sim, o nosso direito de ser e de estar inclusos em todos os espaços. Eu, como trabalhei muito tempo com acessibilidade e inclusão, né, por causa da questão da pessoa com deficiência, eu vejo que a gente tem que ter estratégia em todos os espaços, inclusive na igualdade racial, né? Inclusive na igualdade racial. Vou pedir até uma quebra aqui de protocolo aqui para a doutora Daniela. Nesse mês agora nós estamos no julho das mulheres pretas, latino-americanas e caribenhas, né? Enquanto presidente da Comissão de Igualdade Racial, quando nós fazemos os nossos eventos, a doutora Daniela, que acompanha bastante essas questões de organização de eventos, qual é o nosso maior problema? É público, né? Temos problema de público. Então, nós agora estamos com um evento até para ser realizado dia 31 agora de julho. A doutora Daíra vai participar na mesa, vai estar à mesa, nossa diretora de inclusão, acessibilidade e inclusão. E nós trouxemos o quê? A estratégia de fazer um mês, né? Ou, quer dizer, mulheres latino-americanas, ou seja, para tentar de forma estratégica trazer um público para a gente, para que a gente tenha público realmente, que é a mesma questão das pessoas que eu vou trazer aqui, vou fazer um recorte aqui, das pessoas LGBT, que também quando tem um evento focado em questão LGBT, não dá, ninguém não se chama público, não se consegue público, inclusive nós, enquanto Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santa Catarina, nós tivemos, eu não sei se foi o ano passado, o ano retrasado agora, não consigo me recordar, mas talvez a doutora Daniela consiga me ajudar aqui,
Nós tivemos até evento cancelado, porque nós não tínhamos pessoas inscritas, né? Ano Então, passado. os nossos próprios pares, as pessoas pretas não se inscreveram, não nos ajudaram, né? Então, agora, nesse evento que nós estamos, doutora Daniela, para ser realizada agora a comissão, dia 31 de julho, nós tivemos que fazer o quê? Usar de estratégia e mudar o nome, não mudar o nome, usar uma parte do nome, fazer uma mesa não totalmente preta, mas sua grande maioria preta, para que a gente possa tratar exclusivamente do assunto de pessoas pretas, né? E tem as outras mulheres, né? Que nós somos uma mulher com deficiência, uma LGBT também, né? Tratar também dessas mulheres também ali nesse contexto todo. Então, eu diria que para a solução da gente, para essa questão de justiça, talvez não seja muito, não digo adequado, mas talvez não tenha muito sucesso a gente buscar com afinco essa questão de justiça, mas ser estratégia para conquistar o nosso espaço da forma que melhor nos convier. Essa palavra, doutora Daíra. Lá, estava aqui ouvindo a doutora Jaquier, a doutora Márcia, que acabou até trazendo outras coisas à baila. Eu penso que é muito difícil falarmos do sistema de justiça como um todo, quando nós, enquanto advocacia negra, estamos engatinhando. A composição de uma elite negra é muito recente. Sejamos sinceros, acho que a Jaqueline mencionou ali que advoga há 16, 19 anos, e agora que ela vê, né, colegas advogadas negras e tudo mais, e eu vejo da mesma forma, comecei a advogar lá em 2009, e não... A verdade é que hoje a gente consegue ver com mais propriedade, com mais facilidade, talvez por conta também, além da questão das cotas, das próprias redes sociais, né? Essas redes de apoio, acho que hoje a questão popularizou muito mais. Mas para além da questão racial, eu acho que um ponto-chave que nos pega é a interseccionalidade, porque o gênero sozinho, ele já nos sangra, né? O fato de sermos mulheres já nos sangra. A questão racial, muito mais ainda. E, para além disso, a questão de classe, porque talvez, e vai aí ao encontro do que a doutora Márcia citou, que me chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido ela falar dessa forma. Às vezes a gente não consegue a participação de tantos dos nossos por conta da necessidade de estarem também nos seus locais de trabalho, com as suas famílias, com outras demandas, e mesmo querendo participar efetivamente, se fazerem mais presentes, às vezes há uma dificuldade muito grande, e a gente tenta abraçar tudo isso. Então, são N pautas que recaem sobre os nossos ombros, N marcadores, religião, questão da sexualidade, o gênero, a classe, tudo. Então, fica muito difícil se pensar em estratégias de modo a abraçar. Então, quando a gente pensa em cotas, a gente está pensando ainda em algo recente, é algo que a gente vai desfrutar dos frutos. A gente já começou, né? Desfrutar, enfim, a verificar resultados extremamente positivos, mas acho que ainda temos um caminho a percorrer, muita coisa ainda interessante vai acontecer por conta das cotas. A paridade nos conselhos, a paridade nas diretorias de subseção, acho que tudo isso faz uma diferença gigante. Esses movimentos de figurinha, tem um livro, mas eu ainda não vou me arriscar de falar sobre ele, porque eu estou lendo na metade, é capaz de dar uma bola fora, do Michel Dissertot. Ele fala das estratégias, que é o sistema, e as táticas, como cada indivíduo vai construindo de forma muito formiguinha táticas, maneiras de subverter, de alguma forma, o sistema. Estar ali é uma forma. Compor um conselho é uma forma. Compor uma comissão é uma forma. Advogar nos seus escritórios é uma forma, é uma representatividade. Então, enfim, nunca que imaginávamos que veríamos a ser publicado um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Vejam, que eu ainda nem entrei no racial. Eu atuo no núcleo de prática jurídica
E nós tivemos um caso em que a mulher vítima de violência doméstica, ela não foi dispensada da participação de uma audiência de conciliação numa ação de divórcio. Então, o que eu estou falando para vocês é que, assim, a gente está engatinhando na questão, em todos os marcadores. Nós estamos muito distantes de uma realidade ideal. E no que diz respeito à questão racial, também não seria diferente, né? Eu tenho aquele livro, né, A Justiça é uma Mulher Negra, da Lilia Vaz, da Chiara, acho que é Ramos, mas se não for Ramos, peço perdão, né? Então, assim, a realidade de composição do nosso judiciário, ela é masculina e branca. Dos nossos tribunais superiores, masculina e branca. Né? De grandes bancas de advocacia, os sócios de grandes escritórios, sócios fundadores, são brancos e homens em geral. Então, a gente vai atuando nas margens e começando a atuar junto à própria questão estrutural sistemática. Então, se a gente viu há pouco tempo ser publicado um protocolo de perspectiva de julgamento, né, um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, imagina a alegria quando então vimos o protocolo voltado para a questão racial. Às vezes, quando a gente experiencia muito uma determinada temática, dá a impressão que está todo mundo caminhando na mesma direção e a gente não percebe que são movimentos gigantes. Eu pergunto para os meus alunos, eu estou falando de uma realidade aqui, de uma comarca de interior, estou falando dos meus alunos de Brusque. Você sabia que existe protocolo de julgamento com perspectiva racial? Não. O aluno está atuando nos gabinetes. E o de gênero? Nunca ouvi falar. Então, esse trabalho de sala de aula, ele também ele é importante, né? Vocês que estão nas suas salas de aula, vocês que estão em qualquer dos espaços que estão ocupando, fazem a diferença. Esse trabalho que não aparece, porque o trabalho de conscientização lá no conselho, o teu trabalho, Daniel, o teu trabalho, Márcio, o teu trabalho, Jaque, aquele trabalho de conversar diariamente, consciência, aquele trabalho exaustivo, é uma fadiga de cansaço sem tamanho, como que se coubesse a gente realmente essa responsabilidade de traduzir para a sociedade aquilo que ela opta em não querer enxergar, a responsabilidade de enfrentar o racismo, o machismo e tantas outras formas de desigualdade, ela vem recaindo nos nossos ombros. Então, é muito bacana momentos como esse, porque as nossas experiências, que são muito distintas, servem para que a gente possa pensar em outras possibilidades, outras frentes, enfim. A Bell Hooks, ela vai dizer que a experiência advinda do sofrimento, né, a paixão da experiência, ela é necessária para o nosso crescimento, né, para o nosso desenvolvimento. Mulheres negras, então, que compartilham determinadas dores, né, seriam estarem juntas, aquilombadas, como queiram, seria um eixo muito importante. De outro lado, acho que é importante ponderar, o que facilita para, talvez, uma dificuldade maior de quebra de sistema, seja a dificuldade que nós temos de estarmos juntas, de estarmos todos juntos. Porque apesar da gente sofrer as mesmas dores, enfim, e muitas vezes temos opiniões muito próximas, muito parecidas, essa fraternidade, essa união, ela não é automática, né? Nós somos, acho que foi a doutora Vanessa que mencionou que nós somos múltiplas, eu acho essa expressão muito interessante, e de fato nós somos. Territorialidade, geração, posicionamento político partidário, são muitas as distinções, então isso acaba se reverberando muitas vezes na dificuldade de canetear, né? O que vai ser formalizado, o que não vai ser formalizado. Mas eu reverencio a quem veio antes de nós, porque eu acho que grandes instrumentos nós temos, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, ambos os protocolos, porque o protocolo com perspectiva, julgamento com perspectiva racial sozinho não daria conta, a gente precisa de diversos marcadores, sim. Nós temos agora um arcabouço de decisões muito importantes, né? O que a gente precisa agora começar a ver é isso ter eficácia,
ter eficácia prática, eficácia social, é ver a coisa acontecer. É claro, tudo caminha a passos de tartaruga, mas acho que, não sei se a Márcia e a doutora Daniela acompanham, talvez também a doutora Jaque pela idade, lembro quando foi alterado o estatuto da OAB, na parte da questão da gravidez. Hoje, ministra do STJ, a doutora Daniela, imagina, impedida de apresentar a sua sustentação, não conseguiu, né, a preferência, o pedido de preferência, num pedido de sustentação, e quem barrou foi o ministro Joaquim Barbosa. E finalmente, o homem percebeu, as pessoas perceberam que mulheres grávidas merecem prioridade na hora de uma sustentação oral. Isso foi ontem, gente. Isso foi ontem, então é claro que tudo não caminha com a velocidade que nós gostaríamos, né? Existem pessoas com posicionamento muito, muito duro, muito incisivo, e que têm um poder imenso nos tribunais, nas corregedorias, né? Enfim, né? No próprio Conselho Nacional de Justiça. Então as coisas não, né? Nas próprias seccionais, enfim, então as coisas elas nem sempre acontecem da maneira como nós gostaríamos, mas hoje o cenário, quando eu paro para pensar hoje como as coisas estão postas e como eram quando eu peguei a minha credencial em termos de racialidade e de gênero, eu penso, olha, muito obrigada, Kimberly Crenshaw, porque quando tu trouxeste lá atrás a questão da interseccionalidade num curso de direito, cursos tradicionais, cursos que, quando a gente sai da questão de federais, tá? Que é muito diferente de realidades de universidades comunitárias e de universidades particulares. Porque as pessoas falam, todo mundo fala de gênero sim, de raça sim. Universidades federais têm um universo completamente distinto, universidades públicas, melhor dizendo, do que universidades particulares e comunitárias. Então, a gente tem que olhar descascar com muita calma essa cebola aí, né? Essa mulher, num curso de direito, trazendo casos para os seus alunos refletirem. E eu gosto muito de entoar esses casos, porque ainda a gente precisa construir esses exemplos que lá no passado a Crenshaw deu para os seus alunos, para que pessoas esclarecidas, pessoas com 1000 titulações possam compreender que o racismo existe, né? Que o racismo de gênero, o racismo genderizado, ele também existe. Então, quando ela disse lá atrás, quando ela trouxe para os seus alunos, aquela denúncia, eu acho que é da General Motors, lá da década de 70, né? Que as mulheres negras processaram a empresa, porque a empresa simplesmente não contratava mulheres negras até ali a década de 60, praticamente todas, e depois praticamente todas perderam seus empregos quando a empresa passou a contratar, mas precisou demitir considerando uma política de antiguidade, né? Então, quando essas mulheres foram reivindicar na corte estadunidense, o que o tribunal entendeu? Espera lá, não dá para reivindicar as duas coisas. Uma coisa é discriminação racial, outra coisa é discriminação de gênero. O que vocês estão querendo aí? O judiciário não admitia reconhecer a mulher negra como um grupo, como uma forma específica e diferenciada de discriminação. E ela trouxe outros casos, não vou ficar aqui falando, ela trouxe o caso Moore, ela trouxe o caso Penha, ela trouxe outros tantos casos que até hoje, eu não deixo de, no momento de uma conversa de bar, conversar com os conselheiros. Eu não deixo de fazer isso, e a doutora Daniela não deixa, a doutora Márcia não deixa, é um trabalho, a doutora Jaquier também não deixa, a doutora Paula, a doutora Vanessa, nos espaços que percorrem. Então, eu chamo a atenção para a dificuldade de se mudar uma estrutura quando tantas de nós estão exaustas de tanto discutir sobre o mesmo assunto, e é necessário, né? É necessário. Acho que caminhamos bastante, mas está a proposição desses instrumentos legislativos, acho que já é um avanço gigante. A proposição de mulheres negras, e digo mulheres em homenagem, então, ao livro, que a Justiça é uma Mulher Negra, pensando na ideia de pluralidade, de diversidade em todas as composições, nós precisamos ter, essas composições precisam ser coloridas, precisam ser múltiplas, sim, esses espaços precisam, para que haja discussão, enfim, não será o cenário perfeito, faltará muito para isso, mas acho que são cenários, então, mais, acho que é na heterogeneidade que a gente pode crescer
muito mais. Está na educação, para mim, a resposta de muita coisa, para mim tudo gira em torno da educação, mas também nessa necessidade que nós temos de perceber a importância da fraternidade uma para com as outras. Melhor, um para com os outros, né? Uns para com os outros, melhor dizendo, né? Doutora Márcia? Não pedi a palavra da doutora Daniela. Doutora Jaque, quer colocar mais alguma coisa? Foi falado ali um ponto que eu acho importante a gente destacar, né? Eu tive filhos em 2014, minha filha mais velha, meu filho mais novo em 2017. E como realmente o avanço ele é lento, né? Eu acho que em 2014, quando a minha filha nasceu, eu fiz a minha primeira audiência quando a Paola tinha 6 dias. Em 2017, eu já não precisei cometer essa atrocidade, né? Porque a gente tinha o Estatuto da Mulher Advogada, que ele aconteceu, que ele começou a entrar em vigência em 1º de fevereiro de 2017. Eu sei porque o meu filho nasceu dia 7 de fevereiro de 2017. Então, eu não precisei, durante um mês, fazer audiência, né? Enquanto advogada autônoma. Então, de fato, para a gente, tudo é mais lento, né? Então, é muito doloroso essa nossa luta, né? Mas eu trouxe esse exemplo para ilustrar o que a doutora Daíra trouxe, né? Que em 2014, eu não estou falando de 20, 30 anos atrás, falando de 2014, há 12 anos atrás, era muito comum, não fui a única guerreira, de ir para audiência com ponto da cesariana. Era comum. Eu fui e várias colegas foram também, né? Brancas, negras. E como foi difícil, teve que criar um estatuto da mulher advogada para um juiz, uma juíza, olhar para a gente e dizer: não, não é justo que uma lactante, porque ela é autônoma, esteja aqui com um bebê no colo, com ponto de cesariana, no meu caso, que eu fiz cesárea, com o peito duro, né? Então foi uma violência que na época eu nem consegui enxergar, né? Eu acho que às vezes a gente não enxerga talvez essa falta de fraternidade entre nós, mulheres, como um todo, e às vezes a gente não enxerga nem quando a gente recebe uma violência, porque eu achei, eu tenho que estar lá, e eu fui. Mas no outro dia eu amanheci sem leite. Então, hoje eu tenho consciência que, claro, que meu leite secou pelo estresse que foi, com 6 dias de vida da minha filha ter que ir para uma audiência de mediação com com um casal se degladiando. Então, de fato, eu acho importante que a gente tem sim que comemorar os pequenos avanços, porque só eu sei como foi importante o Estatuto da Mulher Advogada em 2017. Eu poder pedir ali nas minhas petições começar a advogar só prazo e audiência depois de 30 dias, né? Então, de fato, a gente tem que considerar isso, né? Lutar e ter consciência, como a doutora Daíra disse, que o avanço ele é lento, mas ele está existindo, né? A gente não pode deixar ele regredir. Que eu acho que a gente luta muito, às vezes a gente tem pouco resultado, mas se a gente deixar regredir, a regressão vai ser muito maior. Porque para a gente chegar até aqui são muitos anos de luta, mas para eles tirarem da gente, haja vista aí uma sessão ou duas, depois de um recesso, eles dormem num dia, quando a gente acorda no outro, eles já tiraram da gente. Até. Deixa eu só finalizar um pouquinho aqui. Falando isso que a doutora Daíra colocou, de chamar, de ter realidades diferentes, eu fiz toda a minha graduação numa universidade particular e hoje eu faço o meu doutorado numa universidade pública. E a diferença é gritante de tudo que se passa, de tudo que se discute e o que não se discute na universidade privada. E em vista de acessos do ProUni, do FIES, a grande maioria da população negra vai para as universidades privadas, onde nós somos privados de falar sobre nós mesmos, de falar sobre os direitos que nos são tirados, mas a gente precisa do diploma, a gente precisa concluir a graduação, a pós-graduação, então a gente se sujeita
a certos tipos de comportamento. E eu acredito que isso reflete na falta de adesão que nós temos em determinados aspectos e eventos que a gente precisa que a população letrada, graduada, diplomada esteja presente, são aqueles que se omitem e muitas vezes não fazem parte desses momentos. E é nesses momentos que a gente precisa. Porque quando a população branca é chamada para participar, eles estão lá em amplo apoio aos seus pares. Não importa se não são da mesma ideologia política, se são homens e mulheres, se são. Não interessa. Eles se juntam e vão. E nós, população preta, ficamos fazendo distinção por N motivos. A gente, eu não vou porque esse é do partido, porque na outra sessão falou não sei o que. Eles não querem nem saber, eles se abraçam e vão. Se dali 1 mês ou 2 eles vão se separar e não vão mais falar sobre isso, para eles também não tem nenhum problema. O problema é que a população negra precisa se organizar, ter disciplina e entender. A causa negra é de todos, não importa a ideologia política, nem a religião, nem coisa parecida. Somos todos nós. Quem perde o direito somos todos nós. Quando pensam em empreender, os nossos jovens negros menores de 16 anos que estão de novo tentando tirar, porque não é o jovem branco que vai ser preso. Vai ser o jovem negro que já é preso. Agora eles vão ter licença para prender e matar. E é isso que as pessoas não vão entendendo. Esse foi meu TCC na graduação. Né? A redução da maioridade penal. E lá já era um problema, já era uma dificuldade, já era uma vontade política da época de tirar essa maioridade penal, né? Colocar essa maioridade penal aos 16 anos, por conta de casos isolados. Né? Porque na época aconteceu aquele massacre daquele casal de jovens por um outro jovem, eles foram acampar e aí o rapaz entrou lá na mata e fez, né, as maiores atrocidades. E esse é um caso pontual, porque a gente não vê jovem acampando e sendo morto toda semana. Agora a gente vê jovem negro sendo pego pela polícia em todos os horários e não muitas vezes apanhando, muitas vezes sendo torturado, muitas vezes morrendo. E isso a gente vê. Né? Então é isso que o judiciário precisa entender. E eu acredito sim que o protocolo de gênero, o protocolo de raça, e que a gente tem que encampar, e que a gente tem que desenhar, né, para todo mundo, precisa ser levado adiante. E ser levado adiante, sim, com instituição, entre nós todos, brigando na OAB, brigando onde nos derem espaço. Brigando para falarmos em nosso nome, né? Porque tem muita gente querendo falar pela gente, e eu tenho um ranço disso. Embora eu acredite que a gente precisa ter os pares, não acho que a gente tem que ficar fazendo essa coisa, porque agora tudo é preto e branco, direita e esquerda, essa coisa, e eu acho que isso não vai nos levar a nada. A gente precisa multiplicar, mas não é por isso que eu vou ser ingênua ao ponto de dizer que se eu tenho um lugar na mesa e um lugar de fala, eu vou ceder para outro falar em meu nome. Isso não. E eu acho que é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Né? Nós precisamos fazer, sim, uma caminhada conjunta, mas também entendendo que cada um tem o seu espaço, o seu lugar e sua diversidade e a sua propriedade para falar em seu próprio nome, né? Foi-se o tempo que a população negra não tinha voz. Hoje nós temos voz, sim. A gente precisa se articular um pouco melhor. E aquela coisa, né, doutora Daniela? A pessoa preta não precisa falar só de preto, né? Como foi dito Exatamente. anteriormente, né? Tem capacidade para outros assuntos, para outras temáticas. Nós acreditamos muito nisso, né, doutora? A gente vem brigando muito por isso, né? E acredito que a gente vai conseguir estabelecer esse tipo de comportamento, que as pessoas precisam entender que nós não somos feitos só de letramento racial e nem só de 20 de novembro, né? Porque é só nessa época que lembram da gente, né? A gente precisa estar junto em outros momentos e fazer isso acontecer. Estamos a passos lentos, mas acredito que com bastante firmeza a gente está se movendo. O que a gente não pode é nos deixar que eles nos adoeçam e aí a gente doente, a gente perde as batalhas, né? Então que a gente consiga
seguir em frente. Estamos chegando ao nosso final. Quero saber se as doutoras querem fazer suas últimas colocações, começando ali, doutora Jaquê, e aí vamos finalizar. Minhas últimas considerações é agradecer o espaço, agradecer a associação, a ANAM, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo, agradecer as doutoras pela companhia, e é sempre um aprendizado ouvir uma de nós falar, seja pela vivência, seja pela experiência jurídica, seja pelo conhecimento, que sempre quando a gente é chamada para ocupar um espaço, aqui eu estou falando, né, da Ira, que é diretora, da Márcia, que é presidente de comissão, da Daniela, que agora está fazendo doutorado e também é conselheira estadual, é porque, no mínimo, a gente já correu 3 vezes mais do que advogadas com o mesmo tempo de experiência do que nós. Então, é sempre muito importante ouvi-las falar, e assim como no painel anterior também, a doutora Vanessa, a doutora Paula. Então, eu quero só agradecer pela oportunidade de estar aqui e estar ao lado de vocês. Doutora Márcia, suas considerações? Eu queria deixar aqui eu registrado a necessidade da igualdade, né? A igualdade e a acessibilidade para todos e todas. É, sermos estratégicos, como eu falei anteriormente, não adianta a gente também levantar a bandeira a pé de guerra, né? Nós temos que ter estratégia, saber conversar, mostrar para todos e todas aí que a pessoa preta não é a pessoa raivosa, como muito declarado. Eu digo isso declarado porque eu vivenciei isso. Dentro de processos que a gente vê que nós somos tratados como pessoas raivosas, né? Então, quase umas pessoas em total descontrole, e o que não é, de fato, não é. Continuo e recomendo até para quem seja advogado, que eu, pelo menos, continuo nas minhas petições, pedindo a aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e de raça, e não vou, assim, desistir, sabe? Porque eu acho que nós temos que exercitar isso, sim. E fora isso, quero agradecer aqui a participação, o convite, Daniela, o carinho grande que eu tenho por ti, doutora Jaque, doutora Daíra, né? Acho que nos antecederam, ali a doutora Paula, a doutora Vanessa, e agradecer também a Ana pelo convite, por esse espaço de fala, né? Ainda que seja uma fala sucinta, mas que a gente possa sempre ecoar a nossa voz. Obrigada e boa noite. Doutora Daíra, suas considerações? Obrigada. Eu também só quero agradecer o espaço, parabenizar, cumprimentar com muito carinho todas as colegas que aqui estiveram junto comigo, e que seja um bálsamo, né, essas trocas que sirva como bálsamo para a solidão institucional que muitas vezes a gente acaba sentindo, mas que também seja um bálsamo ali para além desse encontro, ter a certeza de que todas estamos costurando em diversas frentes. Eu não estou aqui, mas eu estou lá. E quando eu digo eu, somos nós aqui, enquanto grupo aqui nesse momento, né, sempre costurando com tantos outros marcadores que a gente também precisa dar conta, enfim. Então, acho que, de repente, se a gente se abraçar com mais força, talvez a gente respire com mais tranquilidade, enfim, me emocionei com a fala da doutora Jaque quanto à gestação, quanto ao parto. Eu não sou mãe, mas quando eu lembro na época que aconteceu, a notícia saiu e tantas outras, vendo no contexto de núcleo de prática jurídica, tanto absurdo acontecendo, enfim, sempre me emociona questões que envolvem, né, crianças e parto e mulheres. Eu queria ler só 2 frases da Audre Lorde, em tua homenagem, então, Daniela. A Lorde, eu tenho uma paixão por tudo que ela deixou escrito, por toda a trajetória de vida dela, e gosto de citá-la justamente por ser negra, por ter sempre se assumido como uma mulher lésbica, enfim, ela nunca deixou de falar isso naquele contexto estadunidense tão que ainda as coisas estavam muito mais escancaradas, né? Ela dizia: não são as nossas diferenças que nos dividem,
é a nossa inabilidade em reconhecer, aceitar e celebrar as diferenças. E ela continua. Eu sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, que sirvam para que a gente possa encontrar, então, tantas formas da gente se sentir efetivamente representado, efetivamente prestigiado e abraçar tantos de nós que não vão conseguir nos acompanhar, doutora Márcia, não vão conseguir, não, é por conta de tantas demandas, tantas subjetividades que também os socorrem, né, que a gente possa tentar lutar e fazer a diferença dentro dos espaços que nós estamos percorrendo. Só me preocupa um pouco, eu não gostaria de terminar sem falar isso. Geralmente, nas palestras sobre protagonismo feminino, o que eu tenho ouvido é que a pessoa tem que fazer 1000 coisas. Gente, você está trabalhando, você é advogado, cara, você já é bastante coisa, para com essa história que tem que isso, tem que aquilo. Não, calma, gente, também é um protagonismo, porque não há quem vá se sentir emocionalmente bem, porque a pessoa consegue atingir um patamar e sempre vem alguém dizendo, não, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer... Calma, vai dar tudo certo, cada um tem todo o direito de ocupar o espaço que quer ocupar, até o limite que quer alcançar. Não dá para fazer as coisas forçadas, tem que estar lá, tem que estar aqui, tem que estar cá. Não, tem que estar onde você quiser. Obrigada, doutoras. Quero agradecer imensamente, doutora Daíra, pelas palavras. Quero agradecer a doutora Márcia, a doutora Jaque, pela confiança de estarem aqui hoje, nesse horário, né? Diante de todas as demandas que eu sei que perpassam por todas nós. Quero agradecer ao doutor Estevão, né, e a Anã, que nos chamou e nos deu esse espaço para essa troca tão importante. Eu acredito que é um momento que nós estamos passando e que é necessário que nós não possamos, nem passe pela nossa cabeça desistir de forma alguma de levantar nossa voz e dizer que sim, estamos prontas para falar de política, de direito, de assistência, de políticas públicas e não só de letramento racial. Nesse momento, nós somos muito importantes e eu acredito que essa parceria que hoje existe aqui em Santa Catarina é o que nos permite continuar atuando como militante né, seja na luta antirracista, na luta LGBTQIAPN+, né, nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, na assistência social e todas as outras frentes aí que a gente também levanta a bandeira, e sempre que a gente é chamado, a gente está disponível para a luta. Então, quero agradecer muito, quero agradecer aos colegas que já vieram antes, desejar uma boa noite, uma boa semana, e nos encontramos aí, sessão do conselho na quinta-feira. Que, como sempre, nós temos várias demandas. Então, uma boa noite a todas. Muito obrigada. Boa noite. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.